Olá, meus amigos do YouTube, meus queridos alunos do Colégio Estadual Freire Alemão, colégio estadual dirigido pelo diretor Carlos Fernando e pelo Rogério Breves, meus grandes amigos. Estamos aqui mais uma vez, para poder gravar uma aula para vocês, alunos do primeiro ano. Vamos todos juntos estar aí nessa sequência de atividades. Procuro ver esse vídeo quantas vezes forem necessários. Esse vídeo, claro, como está no meu canal do YouTube, não é de acesso a todos. Vocês podem compartilhar com seus amigos de outras escolas que porventura estejam com a mesma dificuldade, mas o nosso objetivo é estar facilitando a propagação do nosso conhecimento matemático para fazer com que você possa alcançar os seus objetivos em prova de concurso, na escola, nas suas atividades profissionais no futuro, enfim, ser um profissional competente para que possa servir bem essa nação, a todos nós aí. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos para a galera aí do primeiro ano, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência na aula e vamos começar com um exemplo, Vamos considerar a seguinte situação dada por uma questão da Unesp. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros mede 3 metros. Então, o poste tem 5 metros de altura e a sombra dele tem 3 metros. Beleza? No mesmo instante. Qual é a altura do prédio em metros? Beleza? Essa situação é um clássico aí quando se trata de semelhança de triângulo. Então, para a gente poder resolver, eu trouxe a figura ampliada para você. Sugiro a você dar uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho, tenta resolver e depois dê a sua resposta e dá sequência aí para a gente poder estar juntos, ver o que aconteceu com essa resposta. Beleza? Então vamos lá, retomando a correção. A altura do prédio. A altura do prédio, meus queridos, vou chamar de X, tá? O importante é que no mesmo instante que a sombra desse prédio faz 15 metros de comprimento, a sombra do poste faz 3 metros. E a altura do poste é de 5 metros. Então, qual a altura do prédio? Então, existe uma relação entre esses valores, devido ao fato das sombras terem sido registradas no mesmo instante. Beleza? Então, olha aqui, ó. No primeiro momento, nós vamos fazer algumas pinturas aí, tá? Os ângulos de vermelho, que são os ângulos formados com o raio solar e a parede do prédio. O ângulo vermelho teria a mesma medida, tem a mesma medida do raio solar com o poste que é na posição vertical, tal qual o prédio, ok? Como o prédio e o poste estão perpendiculares ao solo, perpendiculares ao chão, então eu tenho aqui um ângulo verde, que é um ângulo de 90 graus. O ângulo que o raio solar faz com o solo, faz com o chão, estou chamando de ângulo azul, consequentemente igual ao ângulo azul da inclinação do raio solar lá perto do poste com o chão, beleza? Então, devido aos ângulos serem congruentes, terem a mesma medida, apesar de não conhecer as medidas, nós podemos garantir que possuem a mesma medida. Eu posso aplicar uma semelhança de triângulo aqui, ok? Então, nossa conclusão com isso é que o triângulo maior, que é o triângulo formado pelo raio solar, o solo e o prédio, é semelhante ao triângulo menor, que é formado pelo raio solar, o solo e o poste. Ok? Então, o que nós temos aqui? Para estabelecer uma relação de semelhança entre as medidas, eu tenho que estar atento à posição dos ângulos. Repare que o ângulo vermelho ele está apontando para 15. Imagine que esse ângulo fosse um olho. Olha, a posição desse ângulo é a posição do olho. Para onde é que ele está olhando? Exatamente para onde a seta está apontando, para o 15. Ok? No triângulo menor, o ângulo vermelho já aponta para o 3, beleza? Voltando para o triângulo maior, o ângulo azul está olhando ou está apontando para a altura do prédio. Consequentemente, no poste, no triângulo menor, aquele ângulo azul vai estar apontando para o 5, conforme você verifica aí com a setinha, beleza? Uma vez identificado para que lado o ângulo está apontando ou está olhando, considerando que esse ângulo seria um olho, você consegue estabelecer então as relações de proporcionalidade entre as medidas desses dois triângulos, uma vez que os dois triângulos são
semelhantes, ok? Então, o ângulo azul no triângulo maior aponta para a altura do prédio, que eu estou chamando de x. O ângulo azul no triângulo menor aponta para a altura do poste, que é 5. Então, x está para 5. Assim como, ou igual, o ângulo vermelho está olhando ou está apontando para 15 metros, que é o comprimento da sombra do prédio. E o ângulo vermelho no triângulo menor está apontando para o comprimento da sombra do poste, que é 3. Então, você poderia pensar dessa forma. Triângulo maior para o triângulo menor. A altura está para a altura, assim como base está para a base, ou sombra está para a sombra. A altura do prédio está para a altura do poste, x está para 5, assim como o comprimento da sombra do prédio está para o comprimento da sombra do poste, ou seja, 15 está para 3, beleza? Aqui, ó, você observar direitinho que do 3 para o 15, ou seja, do denominador para o numerador, houve uma multiplicação por 5. 3 vezes 5, 15. Então, olhando aqui do lado que está o nosso x, que é a nossa incógnita, o valor que representa a altura do prédio, 5 é o denominador, x é a altura do prédio. Multiplica também por 5. Portanto, 5 vezes 5 é 25. Letra A é a resposta. Ok? Mas muitas das vezes, o aluno tem dificuldade de compreender esse tipo de raciocínio. Então, vamos seguir na conta. Já montei a proporção, que é uma igualdade entre duas razões, duas frações. X está para 5, assim como 15 está para 3. Na fração 15 terços, nós vamos fazer uma simplificação, ok? Como o próprio nome já diz, vamos simplificar as contas. No caso, vamos simplificar por 3. 15 por 3 dá 5 e 3 dividido por 3 dá 1, ok? E, consequentemente, aqui eu posso multiplicar cruzado, que na verdade o termo correto é produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, x vezes 1 igual a 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25, conforme já havíamos visto. Beleza? Então, meus queridos, é interessante e importante estudarmos a semelhança de triângulos, porque elas se aplicam no nosso dia a dia. Nós acabamos de ver um exemplo básico com relação a Sol, com relação ao momento naquele instante, de acordo com a inclinação do Sol, qual é a medida de cada item, e você consegue mensurar a altura do prédio sem ter que pegar uma fita métrica e ir lá em cima, beleza? Pega um poste que tem uma altura estimada, ou até mesmo um cabo de vassoura, que é muito mais simples. Posiciona ele verticalmente, faz a verificação da sombra, do comprimento da sombra, e faz a relação com a sombra do prédio, beleza? Então a semelhança de triângulo nos ajuda muito. E nós temos 3 casos de semelhança, tá? É o caso AA, que significa ângulo-ângulo. É o caso LLL, que significa lado, lado, lado. E o caso LAL, que significa lado, ângulo, lado. Já vamos entender o que significa isso. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. O que nós temos escrito aí? 2 triângulos são semelhantes se possuem 2 ângulos correspondentes congruentes. Quando nós falamos congruentes, é a mesma medida. São ângulos com medidas iguais. Então, olha o nosso exemplo aí. O ângulo B aqui em cima mede 51 graus. O ângulo C aqui embaixo, no triângulo maior, mede 53 graus. Consequentemente, o ângulo A, você sabe que a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo vale 180. 51 mais 53 dá 104 graus. Para 180, 76 graus, que seria a medida do ângulo A. É a medida do ângulo A. Beleza? Mas eu não preciso fazer esse cálculo, porque se eu tenho 2 ângulos que são congruentes nos 2 triângulos, consequentemente o terceiro vai ser congruente também. Então olha aqui, esse ângulo de 51 graus, ele aparece no triângulo menor, 51 graus. Esse ângulo de 53 graus, ele aparece no triângulo menor, 53 graus. Consequentemente, o ângulo do vértice A vai ser congruente com o ângulo do vértice D, ok? Conseguiu identificar ângulos congruentes, 2 ângulos congruentes nos 2 triângulos, você conseguiu estabelecer a relação de semelhança entre os triângulos, ok? Então, olha aqui. Significa, então, dizer que o triângulo ABC vai ser semelhante, esse símbolo aqui para a gente significa semelhante. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF,
Beleza? Feito isso, olha o que nós temos aí. O ângulo de 53 graus no triângulo menor, ele está apontando para o lado AB, que eu destaquei de vermelho. O ângulo de 53 graus no triângulo menor, ele está apontando para o lado DE, ok? O ângulo de 51 graus no triângulo maior, triângulo ABC, está apontando para o lado AC. O ângulo de 51 graus no triângulo menor, triângulo EDF, está apontando para o lado DF, ok? Consequentemente, o ângulo do vértice A está olhando para o lado BC, no triângulo ABC, e o ângulo D, no triângulo menor, está apontando para o lado EF. Feito essas observações, conseguiu considerar para onde o ângulo está apontando ou olhando, você consegue escrever a relação de semelhança entre os triângulos. Então, olha aqui, saiu 2 L's aqui, né? Erro de digitação, mas coisa básica, né? Vamos continuar. O lado AB está para o lado DE. Lado AB vermelho para o lado DE vermelho. Repare que eu estou escrevendo a relação de semelhança entre o triângulo maior para o triângulo menor, ou seja, do triângulo ABC primeiro para o triângulo DEF segundo momento, ok? Então, AB está para DE, de azul, AC, lado AC está para o lado DF, de verde, o lado BC está para o lado EF. Beleza, queridos? Feito isso, vamos para o segundo caso, que é o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. 2 triângulos são semelhantes e possuem 3 lados correspondentes proporcionais. Como assim? Não tem os ângulos assinalados. Você não consegue identificar quem é congruente com quem nos ângulos. Mas pelas medidas dos lados, você consegue perceber que tem uma proporcionalidade. Ok? Então, se 2 triângulos possuem lados correspondentes congruentes, consequentemente, eles são semelhantes. Então, olha aqui no esquema que eu montei para você. Triângulo ABC e triângulo EDF. Olha aqui, ó, 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros. Vamos na ordem crescente, né? 3, 4, 5. Nesse caso aqui, em particular, um triângulo retângulo. Os 2 triângulos são triângulos retângulos. Então, olha aqui, ó. A minha base é 3, a base do outro é 6. Repare que dobrou a medida. A altura do triângulo ABC é 4 centímetros. A altura do triângulo DEF é 8 centímetros. Dobrou a medida. O lado BC, que é o lado inclinado aí, vulgarmente falando, tem 5 centímetros. O lado EF, também terceiro lado no triângulo maior, no triângulo DEF, tem 10 centímetros. Ou seja, você observa que também dobrou a medida. Ok? Então, as 3 medidas estão correlacionadas na mesma proporção. Do menor triângulo para o maior triângulo, as medidas são dobradas. Do maior triângulo para o menor triângulo, as medidas são divididas por 2, ou na razão meio, 0,5. Ok? Então, a relação de semelhança entre esses triângulos é triângulo ABC, semelhante ao triângulo DEF, ok? O que nós temos então? O lado AB está para o lado DE, lado AC está para o lado DF, lado BC está para o lado EF, ok? Então, AB para DE, 4 para 8. AC para DF, 3 para 6. E BC para EF, 5 para 10. Você repare que todas essas 3 frações elas são equivalentes a 1 sobre 2. Simplifica todas elas, cada uma vai dar 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 aqui, do triângulo ABC para o triângulo DEF, é a razão de semelhança entre esses triângulos, no caso, meio. Ok? Dando sequência, meus queridos, terceiro caso de semelhança entre 2 triângulos, que é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Você observa que essa letra A aí está entre os 2 L's. Então, tem a mesma ideia no triângulo. Você tem 2 lados e um ângulo entre esses 2 lados. Então, o texto diz o seguinte: 2 triângulos são semelhantes se possuem 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Então, as medidas dos lados podem ser diferentes, porém proporcionais. Além disso, o ângulo que está entre esses 2 lados
é a mesma medida de um triângulo para o outro. Portanto, nessas condições, os dois triângulos são semelhantes. O exemplozinho que eu estou te dando aí, tá? Trata-se então de dois triângulos obtusângulos, porque tem um ângulo superior a 90 graus, no caso 120 graus, ângulo obtuso, ok? Repare que tem 120 no ângulo triângulo ABC, que é o ângulo A. No triângulo DEF, o ângulo D é 120, portanto, mesma medida. E esse ângulo está entre dois lados. No triângulo menor está entre o 20 e o 16. No triângulo maior está entre o 25 e o 20, ok? Será que existe relação de semelhança aqui? Vamos verificar. O que acontece? O lado AB está para o lado DE. O lado AC está para o lado DF, ok? Você observa o seguinte, que do 20 para o 25 aumentou a quarta parte. Quarta parte de 20 é 5. Então aumentou a quarta parte, que no caso dá 5. De 20 mais 5 dá 25. Do 16 para o 20, quanto é a quarta parte de 16? A quarta parte de 16 é 4. Então, 16 mais 4 dá 20. Então, nos dois casos, tanto os lados vermelhos e os lados azuis, aumentou a quarta parte do menor para o maior. Ok? Então, os dois triângulos são semelhantes, uma vez que o ângulo A e o ângulo D possuem a mesma medida, são congruentes. Ok? Então, 20 está para 25, assim como 16 está para 20, ok? Assim como 4 está para 5, na razão 4/5. E lembrando que 4/5 é a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Simplifica as duas frações, vai chegar na fração 4/5. Ok? Então, meus queridos, eu vou sugerir agora para você alguns exemplos para você identificar qual é o caso de semelhança entre os dois triângulos de cada tela. Beleza? Então, eu sugiro a você o seguinte: pensar primeiro, dar uma pausa no vídeo, pensa primeiro qual é o caso de semelhança de cada tela, ok? Estabelece o caso, estabelece a sua resposta e dá o play no vídeo para você ver qual é a resposta correta, beleza? Então, feito isso, vamos retomar a correção. Repare que no triângulo ABC tem um ângulo A aqui de um traço. No triângulo DEF tem um ângulo F aqui de um traço. Isso significa dizer o seguinte, que o ângulo A é congruente com o ângulo F. Beleza? Então, isso tem a ver com o lado, ângulo, lado. Tá? Olha aqui, ó. 8 é a menor medida, 6 é a menor medida. 8 para 6 reduziu a quarta parte. 8 menos 6 dá 2, correto? E 2 é a quarta parte de 8. Então, reduziu a quarta parte. A quarta parte de 12 é 3. Então, 12 tira 3 deu 9. Também reduziu a quarta parte. Então, como eu já estou falando para você verificar a relação de semelhança, então já é garantido que os triângulos são semelhantes, tá? Então você vê que tem um ângulo congruente entre os dois lados. Então é o caso lado, ângulo, lado. Opa, perdão. É o caso lado, ângulo, lado. Beleza? Segundo exemplo, mais uma vez, dá uma pausa no vídeo, tente responder, depois vem para cá, ok? Feito isso, vamos retomar a correção. Repare que não tem nenhum ângulo assinalado aqui, só tem medidas. E a questão já diz, identifica o caso de semelhança. Se é para identificar o caso de semelhança, os triângulos já são semelhantes. Beleza? Então só tem medida de lado. Consequentemente é o quê? Vai ser ângulo, ângulo? Não tem nenhuma medida de ângulo assinalada. Vai ser lado, ângulo, lado? Não tem nenhuma medida de ângulo assinalada. Portanto, vai ser o caso lado, lado, lado. Ok? Só a título de observação, você vai verificar agora que de fato estão todos na mesma proporção. O menor lado aqui é 9. O menor lado aqui é 4,5. Metade. A segunda menor medida é 12. A segunda menor medida aqui é 6. Metade. A maior medida no triângulo maior é 15. A maior medida no triângulo menor é 7,5. Metade mais uma vez. Beleza? Estão na mesma proporção. E o caso é lado, lado, lado. Mais um exemplo para você tentar aí resolver. Dá pausa no vídeo, tá? E tenta responder. Feito isso, vamos lá retomar a correção. O que nós temos aqui? Nós temos dois triângulos retângulos. E nesses dois triângulos retângulos tem uma particularidade. No triângulo ABC, o lado AB é igual ao lado BC, ou seja, catetos iguais. No triângulo DEF, o lado DE é igual ao lado EF, portanto, catetos iguais.
ok? Então você tem a garantia de duas medidas de lado e o ângulo entre eles, que o ângulo é de 90 graus. O ângulo entre dois catetos é o ângulo de 90 graus. Então, está sendo exibido apenas um ângulo. Então, é o caso lado, ângulo, lado. Terceiro caso aqui. Ok? Mais um exemplo desse. Mais uma vez, dá uma pausa no vídeo para você observar aí como é que faz. Ok? Faça primeiro, dê a sua resposta, depois dá o play aqui para a gente retomar a correção. Feito isso, vamos lá. O que acontece aqui? Estamos garantindo apenas dois ângulos. Olha aí, já é o caso ângulo-ângulo. 90 graus no B, 90 graus no vértice E, do triângulo à direita. No triângulo à esquerda, o ângulo A está marcado com dois traços. No triângulo da direita, o ângulo B está marcado com dois traços. Então, o ângulo A é congruente com o ângulo D. Ok? Então, tem dois ângulos que são congruentes. Portanto, o caso é ângulo-ângulo. Beleza, queridos? Agora um exemplo aí que vai envolver umas continhas, né? Numa cidade do interior à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco que estacionou a 50 metros do solo. Então você vê lá o esquema, tem aqui uma espécie de uma circunferência aqui, no efeito tridimensional, que está representando o disco voador que está a 50 metros do solo. Um helicóptero do exército situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto. Então, nós temos aqui o disco voador, o suposto disco voador, um helicóptero a 30 metros acima dele. Repare que o objeto está a 50 metros do solo, o helicóptero a 30 metros acima do objeto, portanto, a altura total do helicóptero é de 80 metros. Vamos lá. Aí, o que esse helicóptero fez? Iluminou com o holofote, conforme mostra a figura ao lado. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente. Beleza, queridos? Então já temos as medidas, tá? Repare que o helicóptero acende seu holofote bem em cima do objeto, portanto, a sombra que ele vai gerar embaixo também é um círculo e, consequentemente, os raios que geram essa sombra dos dois lados vão formar aí um triângulo isósceles, ok? Isso é uma informação muito importante devido aos dados da questão. Então vamos lá. A figura um pouco ampliada. Te dou mais uma vez a sugestão de você pausar o vídeo, tentar obter sua resposta, tá? E depois disso dar o play para a gente poder estar resolvendo junto, ok? Feito isso, vamos retomar a correção. Então, meus queridos, a informação é um disco voador a 50 metros de altura. A 30 metros acima do disco voador tem um helicóptero que posicionou bem em cima desse disco voador. A altura total do helicóptero, 80 metros. Beleza? O que ele quer saber? O raio do disco voador. Lembrando que o raio de uma circunferência é metade do diâmetro. Tá? Aí, nós vamos fazer aqui algumas marcações. Colocando de vermelho aqui a altura do helicóptero, portanto 80 metros. Vou marcar aqui embaixo o que vai ser o raio da sombra do disco voador. Se o diâmetro vale 16, tudo isso aqui seria o diâmetro dessa sombra, o raio vale 8, porque o raio é metade do diâmetro, beleza? Vamos marcar aqui uma outra linha vermelha inclinada para poder fechar o triângulo maior, e uma linha que vai sinalizar aqui para a gente, marcar para a gente o raio do disco voador. Então você já visualiza aqui dois triângulos. Um triângulo maior, tá? Que tem altura 80 metros, base 8 metros, e um triângulo menor, que eu estou destacando de amarelo aí, com altura 30 metros, e a base dele é justamente o raio desse disco voador, que eu vou chamar de R, ok? Então, essa figura eu vou representar ao lado aqui de uma maneira mais simples para você poder compreender melhor. O que acontece? Eu tenho dois triângulos. Um triângulo menor de amarelo, está destacado aí à direita do helicóptero. A base dele é o raio do disco voador e a altura dele é justamente a distância entre o helicóptero e o disco voador, 30 metros. O triângulo maior, que já é a altura total do helicóptero, tem altura de 80 metros e base 8. Beleza? Meus queridos, antes de continuar, olha só. Altura 3 metros, altura 30 metros e altura 80 metros.
beleza? No triângulo maior, a altura de 80 tem um raio de sombra do disco voador de 8 metros, ou seja, a 10ª parte. Como os triângulos são semelhantes, consequentemente aquele raio ali também é a 10ª parte da altura do triângulo amarelo. 10ª parte de 30 é 3 metros, beleza? Bom, mas se você não conseguiu perceber isso, vamos continuar na conta aqui. Eu estou destacando aqui o triângulo ABC e o triângulo MNP, ok? Então, o triângulo ABC, tá? Ele tem... Perdão, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, ok? Vamos escrever aqui agora a relação de semelhança entre os dois triângulos. A altura AB está para a base BC. Repare que eu estou escrevendo de maneira um pouquinho diferente, mas eu posso fazer isso, ok? Sem problema nenhum. Ah, professor, eu poderia colocar AB para MN? Poderia, sem problema nenhum, tá? Como são dois triângulos retângulos e a posição dos dois são a mesma, a posição dos dois está na mesma posição, escrever a razão de semelhança me facilita bastante, ok? Então, o que eu estou escrevendo? Altura para base. Altura para base. Lembrando que a altura desse triângulo é maior que a base dele. Então, 30 está para R, assim como MN está para NP, ou seja, 80 está para 8, beleza? Então, olha aqui, 30 está para R, 80 está para 8, beleza? Mais uma vez aqui, ó, do 80 para o 8, você divide por 10. Então, do 30 para o R, você também vai dividir por 10. Portanto, esse raio aqui é 3 metros, ok? Se você fizer as contas, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai dar exatamente isso daí. O raio igual a 3 metros. Beleza, queridos? Veja esse vídeo novamente. Tenta compreender melhor o que a gente está falando aqui, tá? Vai pausando para resolver os exemplos que estão sendo dados aqui, ok? E fica atento à lista de exercícios que eu vou colocar já para vocês. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal para você acompanhar outras questões que eu estou sempre colocando lá e vai te ajudar muito para a sua prova do Enem, que você, no caso, primeiro ano, vai ser submetido a pouco mais de 2 anos, considerando o tempo de hoje. Beleza, queridos? Grande abraço, bons estudos!